Bem, saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Como sabem, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbié, e para hoje nós vamos nos predispor a abordar sobre um tema relacionado ao direito de personalidade. No entanto, vamos aqui desenvolver um tema ligado a esta matéria e as nossas publicações dos últimos tempos. A gente terá como convidado alguém muito especial, que é a ilustre Elaís. Elaís, boa noite. Está tudo bem? Boa noite, Jorge. Está tudo bem contigo? Também está tudo bem, graças a Deus. Estás com a iluminação um pouco baixa. Sim, eu tô infelizmente estou sem ring light, então está complicado. Pois é, sem problemas nenhum. Bem, seja bem-vinda, né? Acho que é a primeira vez que temos cá aqui no nosso canal e portanto, é um prazer enorme ter cá conosco. Obrigada. Sabemos nós que é estudante de Direito, para além de estudante de Direito também tem desenvolvido alguns conteúdos a nível das várias plataformas digitais, mas, no entanto, hoje veio efetivamente como estudante de Direito porque a gente tem que abordar um tema de vital importância para aquilo que é o seu trabalho também, né? Porque se cria conteúdos, de alguma forma trabalha com a imagem e, no entanto, é importante que nós consigamos aqui elucidar a algumas pessoas e para os nossos seguidores a extrema importância que o direito da imagem tem e, na verdade, também aquilo que são as próprias repercussões ou efeitos que o mau uso da imagem poderão repercutir, tanto a nível civil como também a nível penal, porque hoje em dia, com a aprovação do novo Código Penal, existem, na verdade, vários crimes de índole em relação ao direito à imagem, e, portanto, é importante que a gente consiga abordar. Bem, Elaís, acho que melhor do que eu poderá apresentar-se. Está aí? Elaís? Alô? Bem, eu acho que perdemos a Elaís por enquanto, mas percebo que tem muita gente a entrar e enquanto aguardamos... Oh my God. Elaís, está aí? Estou agora. Não sei o que passar com essa rede, desligou sozinho. Pois. Bem, como eu ia dizendo, na verdade, vamos aqui hoje tratar sobre algumas questões relacionadas ao direito à imagem, né? E, na verdade, temos que estar connosco para elucidar os nossos seguidores e, por outro lado, algumas pessoas que têm algum interesse relativamente à imagem, as pessoas que trabalham com a imagem, daquilo que são os próprios efeitos jurídicos que poderão repercutir sobre o mau uso da imagem, né? Normalmente a nível civil, né? Que pode repercutir em norma ao pagamento de uma indenização, e, por outro lado, a nível penal também. Bom, aí já estás melhor. Já conseguimos. Olha, vamos desculpar, o som aqui estava todo alto. A minha mãe está a assistir a live. Ok. E ela pôs aqui o volume tão alto, meu Deus, que toda a casa estava aqui a ouvir. Meu Deus. Continua alto mais para frente. Boa noite a todos. Elaísa de Carvalho, mas acredito que vocês são como ela é Prisbel por causa dos vídeos aqui no Insta, no TikTok e em todas as outras plataformas digitais. Fora desse mundo, sou estudante de Direito, né? Não sou a melhor, mas tento todos os dias empenhar-me naquilo que é o curso e por acaso tenho gostado muito. Espero que dessa live todos vocês, e não só, eu também, possamos tirar proveito de tudo que é bom e daquilo que é certo, e principalmente desse tema, que é um tema muito, que eu acho que pode ser abordado por qualquer pessoa, não só por um estudante de Direito.
né? Porque não precisamos ser estudantes de direito para saber pequenas questões, né? Que são coisas que nós lidamos todos os dias no nosso cotidiano. Portanto, eu espero que nós possamos fazer uma boa abordagem e pronto, aprender mais sobre. Perfeito, perfeito, Elaís. Muito obrigado por apresentar-se. Como eu disse há pouco, acho que melhor do que eu, você mesma podia fazer essa apresentação. No entanto, antes mesmo de entrarmos para o tema, né, e sabemos nós que será de alguma forma desenvolvido por si, e eu estarei aqui simplesmente para auxiliar naquilo que for necessário. Né? É importante, em primeira instância, nós termos em conta que o direito à imagem enquadra-se dentro daquilo que são os direitos de personalidades especiais. Né? Direito de personalidade, por quê? Porque, em norma, a pessoa em si tem alguns direitos intrínsecos a eles, né? E, no entanto, conseguimos aqui considerar alguns de forma especial, numeramente o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à imagem, não é? O direito à própria privacidade também. São alguns direitos especiais que vêm conjugados ou regulados no nosso Código Civil a partir do seu artigo 70º, salvo erro. Acredito que seja efetivamente o artigo 70 que regula os direitos de personalidade. No entanto, este direito à imagem enquadra-se dentro daquilo que são os direitos à inviolabilidade pessoal, e dentro dessa inviolabilidade pessoal nós vamos enquadrar aqui 3 projeções fundamentais. Por um lado, temos a projeção moral, que tem que ver em norma com o direito ou com o direito à honra, né? E essa honra em norma tem que ver com o bom nome das pessoas, e sempre que for de alguma forma, pode repercutir não só efeitos a nível civil, como o requerimento de uma indemnização, mas também a nível penal. Falamos aqui essencialmente dos crimes de injúria, calúnia e difamação. Por outro lado, existe dentro desse direito à inviolabilidade pessoal ainda uma projeção física, e aqui sim vamos enquadrar, por um lado, o direito à imagem, que é o nosso tema central de hoje, e por outro lado o direito à palavra, que são também alguns elementos, mas nós vamos, como incidir o nosso estudo, a nossa abordagem ao direito da imagem, que é, na verdade, muito fundamental, e muitas vezes, e nos últimos dias, no nosso país, temos visto o direito à imagem a ser muito, mas muito violado, e como vocês vão perceber, podemos sim fazer o nosso direito à imagem de várias formas e vários mecanismos jurídicos, não só a nível civil como a nível penal. Portanto, Elaís, eu não vou me alongar mais, senão poderei retirar-te a palavra. Vou, na verdade, passar-te a palavra para que possas desenvolver com algum fulgor o nosso tema principal, e na sequência vamos tentar interagir com as pessoas que nos estão a ver nesse momento, e comigo também, né? Na medida que você vai abordando, eu poderei, de alguma forma, também apresentar algumas inquietações, por um lado, e se calhar alguns contributos também. Por favor, tenha bondade e... Bem, pessoal, nessa live eu vou ser a parte mais desconstruída e o Jorge vai ser a parte mais vocês percebem, né? Mas pronto, eu queria muito falar sobre esse tema, porque é uma coisa que eu recebo todos os dias. Todos os dias a minha DM fica cheia, mas o que é necessário para ser influencer? Como é que tu consegues consolidar os teus estudos com a vida digital e tudo mais? Quando acontece assim alguma coisa com a tua imagem, o que é que tu fazes? Por isso é que eu quis falar sobre. Por outro lado, eu mandaram-me um caso prático, na qual aconteceu uma catástrofe. Acho que era um prédio que tinha desabado, hipoteticamente, né? E pronto, chegaram os repórteres e jornalistas e tudo mais, e ficaram a filmar o local e essa coisa toda. Só que tinha uma senhora que ela não quis que a sua imagem fosse divulgada, né? Mas assim, atenção, ela estava lá no local, mas na hora de noticiar, o que eles usaram não foi uma foto dela lá no local, né, no sítio público. Foi uma foto que eles tiraram
né, das redes sociais dela e puseram como capa de jornal para a notícia. E a senhora não quis que essa foto estivesse lá, né? Sentia que os seus direitos foram violados e que não queria que a foto estivesse lá. Eu nunca falei assim de forma pautada do direito à imagem na escola, por acaso nunca falei ainda, mas é uma questão que tenho pesquisado muito por causa dessa vida no mundo digital. E gostaria de falar contigo sobre, Jorge, sobre esse caso, por isso é que eu separei aqui para que nós possamos comentar, né, o que ela podia fazer ou não. Eu já tenho a minha resolução, né, mas eu gostaria de ouvir de ti, né, que é uma pessoa mais avançada e tudo mais, é sempre bom aprender. E gostaria que estivéssemos aqui a conversar com o pessoal também. Pois é, pois é. É, na verdade, uma hipótese, uma ideia muito boa, né, porque, claro, nós, não obstante aquilo que é a teoria, é importante que a gente consiga implementar tudo o que aprendemos na academia a nível prático, né? E, portanto, o seu caso hipotético é muito fundamental, é muito importante, mas eu penso que antes mesmo da gente olhar para o caso prático como um todo, olhar aqui para algumas questões muito importantes, né? Então, tem que ver com aquilo que são as consagrações a nível constitucional, aquilo que são as consagrações a nível civil e também a nível penal. Por quê? Porque o direito à imagem, numa primeira fase, consubstancia-se nada mais nada menos do que a não divulgação da nossa imagem, da nossa reprodução dos vários níveis. Porque nós podemos reproduzir a nossa imagem por meio de fotografias, por meio de retrato, por meio de vídeos. E, portanto, essa divulgação das nossas imagens, em norma, devem ser feitas com o nosso consentimento. Exato. Se não existe nosso consentimento em norma, haveria aqui uma inviolabilidade do nosso, ou seja, uma violação do nosso direito à imagem. Porque nós, por exemplo, para esta live, nós conversamos, né? Tu enviaste-me uma foto para fazer a divulgação do flyer. Não consigo ouvir-te bem. Não, do flyer. Não, parece que alguém comentou aqui, perdão. Marcelina. Consegues me ouvir bem? Eu consigo, por acaso. Bem, para quem tiver mais dificuldades em ouvir, por favor, pode deixar aí nos comentários, para nós sabermos se efetivamente o problema é com o meu dispositivo ou se calhar é com o dispositivo da caríssima Fula. E caso seja assim, vamos pedir para que a mesma possa então aumentar o seu dispositivo para poder então melhor perceber. Como eu ia dizendo, bem, o Evandro diz que consegue ouvir também, muito bem. Acredito eu que efetivamente o problema incide relativamente à questão do dispositivo da ilustre Fula e eu aconselho a melhorar o seu áudio. Bem, como eu ia dizendo, o direito à imagem, né, consubstancia-se nessas questões, retrato, fotografias, vídeos e tudo mais. Portanto, a princípio, é importante percebermos que, com o passar dos anos, o direito à imagem vai evoluindo. E, portanto, o ordenamento jurídico angolano, e, no entanto, estamos a falar efetivamente, estamos em Angola e é o ordenamento jurídico que vai prevalecer, mas acredito eu que os outros ordenamentos jurídicos têm também uma forma de tutela a imagem diferenciada, mas aqui, especificamente em Angola, o nosso direito à imagem vem consagrado constitucionalmente. Ou seja, a nossa Constituição da República, dentro daquilo que são os direitos, liberdades e garantias fundamentais, consagrados a partir do artigo 30º e seguintes, vai enquadrar a imagem dentro do artigo 32º, ou seja, do artigo 32 da nossa Constituição. Prevê, e não sei se me permite, eu tenho aqui a minha Constituição comigo, e é norma, eu vou fazendo as leituras. Por favor. Tenho aqui o artigo 32º da nossa Constituição da República, que estabelece direito à identidade, à privacidade e à intimidade. Número 1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, à capacidade civil,
à nacionalidade, ao bom nome e à reputação, à imagem. Atenção, direito à imagem está consagrado constitucionalmente. Portanto, a nossa lei magna, que é a lei que impera acima de todas as leis, na nossa Constituição da República de Angola, já prevê, a princípio, aquilo que é a imagem como um direito fundamental, como um direito de personalidade e, portanto, deve ser respeitado por todas as outras leis ordinárias, o direito civil, o direito penal, entre outros, entre outros. Logo, olhando para essa questão da tutela constitucional, é importante a gente saber agora sobre o que vai incidir o direito à imagem. O direito à imagem incide tão somente sobre o retrato, porque se nós olharmos para o artigo 79 do Código Civil, que retrata sobre o direito à imagem, vamos encontrar apenas este elemento, né? Estabelecendo o seguinte, o artigo 79 do Código Civil. O retrato de uma pessoa não pode ser exposto. O retrato, aqui especifica de modo concreto o retrato apenas, não é? O retrato de uma pessoa não pode ser exposto, reproduzido ou lançado no comércio sem o consentimento dela. Depois da morte da pessoa retratada, a autorização compete às pessoas designadas. Normalmente, se é estudante de direito ou não, pode depois olhar para o Código Civil e vai perceber que, na verdade, o retrato não pode, o Código Civil fala apenas sobre retrato, não pode ser divulgado por outras pessoas. Entretanto, se a pessoa morrer, ainda assim podemos reproduzir essa imagem ou publicar esta imagem, colocar esta imagem no comércio, também não podemos. Se o fizermos, quem vai defender os direitos daquela pessoa falecida poderão ser os seus herdeiros, nos termos do artigo 71, número 2 do Código Civil. Portanto, é importante nós percebermos aqui que, na verdade, a nossa imagem vai ser um tanto quanto perpétua, na medida em que, mesmo depois do nosso falecimento, se alguém violar ou utilizar a nossa imagem de forma indevida, os nossos herdeiros poderão sempre fazer valer o nosso direito por meio das ações próprias para o efeito. Portanto, se olharmos aqui para o artigo 79, como eu ia dizer, vamos encontrar apenas um retrato. Mas, na verdade, a imagem não é apenas refletida por meio do retrato. Pode também incidir por outras formas de captação. Como eu disse há pouco, uma fotografia, um vídeo, também são meios que tendem efetivamente aqui a integrar o próprio direito à imagem. Então, não olhamos, quando falamos do Código Civil, não podemos olhar de uma forma muito específica só ao retrato, no do artigo 79, número 1, mas também devemos enquadrar aqui estas outras formas. E, portanto, também vão aqui incidir a própria divulgação. Não vamos incidir simplesmente na própria captação da imagem, na própria no manuseio do retrato ou na captação da fotografia, mas podemos também aqui incidir o direito à imagem naquilo que é a sua divulgação. Quem divulgar a nossa imagem sem nosso consentimento, em norma, está aqui a violar um direito nosso, que, como vimos, é um direito fundamental constitucionalmente e, por outro lado, é um direito de personalidade nos termos do Código Civil. Existindo efetivamente esta violação, nós podemos, como disse, e vou repetir, fazer valer os nossos direitos e, portanto, vamos depois olhar para o caso prático apresentado pela Elaísa, para a gente poder efetivamente olhar se, naquele caso concreto, a pessoa podia ou não podia reivindicar o direito que foi efetivamente violado ou não. No entanto, esse direito à imagem, é importante que a gente também cite isso. Em norma, é necessário o consentimento da pessoa que é retratada, que é captada, e, portanto, essa é a regra. Mas esse direito não é de todo absoluto. Absoluto na medida em que podem existir alguns limites ou algumas exceções ao nosso direito do consentimento. O artigo 79 fala então, número 1 fala efetivamente do consentimento, entretanto, o seu número 2, do artigo 79, já vai estabelecer alguns limites, algumas exceções, estabelecendo o seguinte: não é necessário o consentimento da pessoa tratada, quando assim o justifiquem a sua notoriedade, o cargo que desempenha, as exigências de
polícia ou de justiça, as finalidades científicas, didáticas ou culturais, ou quando a reprodução da imagem vier enquadrada na de fatos públicos ou na de fatos de interesse públicos que hajam decorrido publicamente. Portanto, olhando aqui para essas questões excepcionais, já podemos verificar que a regra é, podemos efetivamente ou devemos sempre dar nosso consentimento, porém, em determinadas circunstâncias devidamente detalhadas aqui no número 2 do artigo 79, o nosso consentimento poderá ser desnecessário. Por exemplo, quando alguém tem uma certa notoriedade pública, né, as chamadas figuras públicas. Né, uma figura pública, e portanto a Elaíse já pode ser enquadrada aqui, porque nos últimos tempos tem estado a desenvolver o seu trabalho a nível das redes sociais e tem ganhado uma certa notoriedade e, portanto, a sua imagem pode, de alguma forma, ser utilizada por outras pessoas. Né? Vamos imaginar que foi para um salão de beleza e fez o seu cabelo, tratou do seu cabelo. A pessoa concreta pode, com certeza, divulgar para poder ganhar maior notoriedade. Né? Eu, em particular, utilizei a sua imagem. Aí existia um consentimento da sua parte, mas podia não existir e eu podia com certeza fazer uma publicação, entre aspas, desde que sem o seu consentimento. Por quê? Porque enquadrar-se aqui dentro daquilo que é o artigo 79, número 2, estabelecendo que aquelas pessoas que têm uma certa notoriedade podem, em determinadas circunstâncias, ver as suas imagens postas sem efetivamente o seu consentimento. No entanto, a doutrina vai, na verdade, fazer ou estabelecer esses limites, né? Vamos para a lei, que é o artigo 79, número 2, mas a própria doutrina vai estabelecer os limites do direito à imagem em 3 categorias. Né? Primeiramente, vamos enquadrar os limites ou as exceções ao direito à imagem nas exigências da vida comum. Exigências da vida comum como? Quando estivemos perante um circuito familiar, um circuito amigável, amistoso, a lugares públicos ou de interesse público. Se nós olharmos aqui para o seu caso prático, né, aconteceu que o indivíduo ou a senhora em causa só move pessoas. Galiano Amaral só move pessoas Por acaso, tem comentários que nós deixamos aqui em cima, mas eu achei melhor deixar para o fim, quando estivéssemos a falar mesmo do caso. É melhor. Que eu estava a explicar. Então, Jorge, essas hipóteses nós temos que saber, né? Que são divididas, temos a parte do direito civil, temos a parte do direito penal. Exatamente. Nós vamos chegar ali. Nós vamos chegar ali, mas é importante, relativamente a essa questão dos limites, não é? Essa exigência da vida comum, como eu disse, relativamente a determinadas circunstâncias, olhamos para o circuito familiar, o circuito amigável. Se eu tirar uma fotografia no meu circuito familiar, com certeza a fotografia pode ser partilhada entre os nossos familiares. Se sair daí, já estaríamos a violar aquele direito à imagem. Por outro lado, se eu partilhar num circuito entre amigos, também. Agora, se estivermos no local público, ou atuar no interesse público, né, como muitas vezes nós percebemos em determinadas circunstâncias, a nossa Polícia Nacional, quando está a agir, proíbe, né, que as pessoas efetivamente fazem ou retratam as suas imagens. A questão que se coloca é: podemos ou não podemos fazer? A atuação do agente da polícia é no interesse público, é em local público? Se for nestes termos, com certeza sim, porque há aqui uma exceção ou uma limitação ao consentimento dele. Exato. Se ele está a atuar no interesse público e em asta pública, né, eu posso muito bem pegar no meu telemóvel e fazer as imagens. Aqui não há problema nenhum, por conta dessa exigência da vida comum, que é no caso o interesse público, e portanto a pessoa está no local público. E a imagem pode ser normalmente retirada, sem problemas nenhum. Daí é importante nós conseguirmos perceber que o consentimento nem sempre vai ser atendido, né? Por outro lado, também podem existir aqui, segundo a doutrina, os limites relativos à
consideração dos interesses. Quando estivermos perante algum interesse maior, não é? Também podemos deixar de parte o consentimento. Quais seriam esses interesses maiores? Na verdade, nós já olhamos para o próprio Código Civil, nos termos do número 12, e percebemos que quando estamos perante uma questão de caso de polícia, ou até mesmo um caso de justiça, né? Podemos, em determinadas circunstâncias, colocar em causa o próprio direito à imagem, o consentimento ao direito à imagem. Porque vamos imaginar que eu cometi algum crime e entrei no local onde exista alguma câmara, né? E o furto ou o assalto foi cometido num estabelecimento comercial que tem a câmara de filmar. Em norma, quando nós vamos para um estabelecimento que tem a câmara de segurança, nós percebemos a partida que existe lá um anúncio, um comunicado, sorria, está a ser filmado. E isso é efetivamente propositado. Por quê? Porque se eu li aquela informação e ainda assim entrei para o estabelecimento, acabo consentindo. Ou seja, já dei o meu consentimento de que também, acho que eu devo, efetivamente, estou a ser filmado e pronto, a minha imagem vai ser reproduzida aí e eu consinto e entro no estabelecimento. Desse meu consentimento, aquela imagem, a princípio, está aí. Porém, ainda sem o meu consentimento, aquele estabelecimento comercial pode compartilhar a imagem na medida em que há aqui um caso de justiça. Eu cometi um furto ou um assalto e, portanto, a imagem é fundamental para servir de prova. Se nós olhamos para o nosso Código de Processo Penal, nós temos o seu artigo 146 seguinte, ele fala sobre os meios de prova aceitos em direito penal. No processo penal só são aceitos como prova aqueles que a própria lei assim estabelece. E em norma, as gravações, quer por meio de voz, gravações de telefone ou escutas telefônicas também, as próprias gravações por meio de imagens, né, das câmaras de segurança, em norma, não são aceitos como prova nos termos do artigo 146. Porém, o artigo 5º, o número 5º do artigo 146 do Código de Processo Penal, coloca aqui uma exceção, né, estabelecendo o seguinte: o disposto no número anterior, atenção, eu vou ler já o artigo que me interessa, o número que me interessa, e depois vocês vão ler o artigo 146 na sua plenitude para conseguirem efetivamente perceber. Eu faço isso para ganharmos algum tempo. O disposto do número anterior é aplicável às provas obtidas com intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência e nas telecomunicações, salvo se houver consentimento do respectivo titular. Atenção! Se existir consentimento do respectivo titular, relativamente aqui à intromissão na vida privada, e a nossa imagem corresponde à nossa vida privada, é necessário que exista consentimento. Porém, em determinadas circunstâncias, face a esse interesse maior que é a justiça, né, e nós sabemos que o direito procura, acima de tudo, a justiça, o juiz, estivemos perante, agora já é juiz sempre, né, porque agora temos já o juiz de garantia a funcionar desde a passada terça-feira. O juiz de garantia, em sede de instrução preparatória, pode decretar a quebra desse consentimento e, portanto, o estabelecimento comercial em que eu fui lá e cometi o crime pode ceder a imagem sem o meu consentimento. Né? Estamos já na fase de julgamento e o juiz da causa perceber que são necessárias as imagens para podermos efetivamente chegar à verdade material dos factos, pode também, no caso, decretar, fazer um mandato aqui, o dono do estabelecimento comercial cede as imagens sem efetivamente consentimento da pessoa que aparece nela. Então, são essas exceções que nós podemos olhar relativamente ao interesse da vida comum, relativamente a esses interesses maiores que são a justiça e casos de polícia, até para uma questão científica, não só, que o próprio artigo 79, no termo número 2, estabelece. É isso. Até aqui nós estamos bem. Posteriormente, nós vamos olhar para as consequências jurídicas da aplicabilidade do direito à imagem. Ou seja, sempre que alguém, sem o meu consentimento, ou
fora daquilo que são os parâmetros legais para as exceções, utilizar indevidamente as minhas imagens, eu poderei socorrer-me por meio da lei. E, portanto, a princípio, a nível civil, sabemos nós que sempre que alguém ilicitamente viole um direito nosso, nós podemos socorrer-nos à chamada responsabilidade civil e, concomitantemente, requerer a indenização. Acaba por ser uma responsabilidade civil contratual, pode ser extracontratual. Contratual quando? Imaginemos que a Laísa, naquilo que são as suas atividades, pode e tem celebrado vários contratos com algumas empresas no sentido de serviços, não é? E, portanto, cede a sua imagem. Mas você cede a sua imagem para um certo fim apenas. Se aquela pessoa acabar por exercer, no âmbito daquilo que é o vosso contrato, utilizar a sua imagem para um fim diferente daquilo que vocês acordaram, aí já estaríamos perante uma responsabilidade civil, sim, porque ela acabou utilizando indevidamente a sua imagem e, portanto, seria uma responsabilidade civil atual, sim, porque antes existia um contrato, mas na maior parte das vezes a imagem tem sido violada no âmbito contratual e, portanto, podemos sempre intentar ações contra as pessoas que violem o nosso direito à imagem meio e requerer com certeza uma indenização nos termos do artigo 483 do nosso Código Civil. Quem é estudante de direito, e mesmo que não seja, se estude uma ou outra cadeira que tenha alguma relação com o direito, o artigo 483 é efetivamente o mais famoso e acho que dispensa comentários, mas ele fala sobre a responsabilidade civil, estabelece ali quais são os fundamentos, quais são os requisitos, quais são os elementos da própria responsabilidade civil e, portanto, sempre que exista essa violação, nós podemos requerer a indenização nos termos do artigo 483 e seguintes do nosso Código Civil. Quanto às questões cíveis, são essas. Por outro lado, temos as questões penais. Relativamente às questões penais, significa que, em determinadas circunstâncias, quando alguém viola de forma indevida o nosso direito, vai ser também penalizado criminalmente. E acredito eu que nós temos aqui um comentário que acabou por Simoni Moniz. Caríssimo, muito obrigado pelo seu comentário. E é efetivamente muito importante, porque ele diz aqui, há uma colisão de direitos, nomeadamente entre o direito à imagem e a liberdade de imprensa. Com certeza. Porque na maior parte das vezes, o direito à imagem é violado efetivamente no âmbito dessa liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, assim como o direito à imagem, não é de toda absoluta. Ou seja, um técnico de imprensa, não é? Ou um agente de imprensa, em norma, tem a liberdade de procurar as informações e divulgar as notícias nos termos em que bem lhe convier. Portanto, deve, em norma, respeitar alguns direitos fundamentais. E a imagem é um direito fundamental e, portanto, deve obedecer para poder fazer as divulgações, deve obedecer aquilo que a lei estabelece, respeitar, acima de tudo, a imagem da outra pessoa, e se, no entanto, a imagem não for de teor público, mas não é importante que a pessoa dê o seu consentimento para fazer a divulgação. Por exemplo, eu estou na minha casa, eu faço uma imagem e envio para um amigo, aquela imagem deve ser partilhada só entre nós. Ele não pode, de alguma forma, pegar na imagem e mandar para uma terceira pessoa e fazer uma publicação a nível de imprensa. Ali já estaríamos, efetivamente, a colidir o direito de liberdade de imprensa com o direito à imagem, porque são dois direitos que o direito à liberdade de imprensa, quando não bem usada, acaba por violar gravemente vários direitos de personalidade. Daí, dentro daquilo que é a própria liberdade de imprensa, podemos aqui olhar também para uma colisão com o próprio direito à honra, né? Porque muitas vezes os nossos agentes de imprensa não têm em conta ou não vão buscar a veracidade dos factos tal como elas são e acabam por publicar algumas informações falsas ou não verídicas e, portanto, incorrem a crimes de injúria, calúnia e difamação. E o mesmo vai ocorrer aqui. Em termos de liberdade de imprensa, é importante que
nós tenhamos isso em conta, sempre que não obedecerem aquilo que são os parâmetros que nós aqui definimos para os limites à própria da imagem, podem incorrer a certos crimes. Quais são esses crimes? Hoje, graças a Deus, o nosso Código Penal já faz uma divisão muito mais sintética, muito mais harmoniosa relativamente aos vários direitos a serem violados, né? Porque nós começamos no artigo 147, que fala dos crimes em especial, Código Penal, atenção, crimes em especial. Começamos com o direito à vida, que é o nosso direito maior, o nosso direito mãe. Sempre que existe relação à vida, entramos ao crime de homicídio, que é enorme. É o homicídio simples, mas depois pode ocorrer o homicídio qualificado em razão dos meios, que estão todos lá bem tipificados nos termos do artigo 147 seguintes. Depois nós vamos para a integridade física, nós vamos aqui olhar para os crimes das ofensas à integridade física. Posteriormente temos vários outros crimes e até chegamos à própria liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é efetivamente um meio muito importante e o nosso legislador não deixou de parte. Portanto, pune alguns crimes quando eles violem veementemente aquilo que é a lei ou o direito à imagem. Portanto, o artigo 224 do nosso Código Penal estabelece os crimes de abuso de liberdade de imprensa. Atenção, abuso de liberdade de imprensa. Eu tenho a minha liberdade de imprensa, como eu disse, sim, porém, devo sempre respeitar os outros direitos, e principalmente aqueles direitos fundamentais estabelecidos na Constituição e direitos de personalidade também consagrados aqui nos termos do Código Civil. Portanto, se eu acabar por violar de forma direta ou até negligente estes direitos, acabaria então ou poderia ser penalizado nos termos do artigo 224 pelo crime de abuso de liberdade de imprensa. Ele estabelece o seguinte, o artigo 224, número 1. Comete o crime de abuso de liberdade de imprensa, punido com pena de prisão até 6 meses ou multa até 60 dias, quem, por meio de comunicação social, proceder. Atenção, ele estabelece aqui várias alíneas, mas a linha que interessa efetivamente é a linha D, que diz o seguinte: quem proceder, no caso, a linha D, a divulgação de textos, imagens ou sons obtidos por meios fraudulentos. Meus caros, nós temos visto nos dias de hoje muitas imagens, muitos vídeos, algumas vezes até moções a serem divulgados e muitas vezes sem o consentimento ou porque a pessoa concreta partilhou no âmbito daquilo que é a sua intimidade com o seu amigo, com o seu namorado, e estão indo parar para as redes sociais por meio dos nossos vários agentes de imprensa. Isso incorre efetivamente a crime se não for efetivamente obtido da forma lícita. Nós olhamos aqui os limites. Só há limites ao direito à imagem se a imagem for feita em esta pública, no interesse público, se tiver em causa aqui interesses de justiça ou de polícia ou científico, e portanto, não existindo esses elementos, a princípio deve sempre existir a regra geral. Qual é a regra geral? Consentimento do dono da imagem. Não existindo esse consentimento, essa prova foi obtida ou essa imagem foi obtida de forma fraudulenta e concomitantemente ele incorre a crime de abuso à liberdade de imprensa. É importante que vocês comecem a perceber isso e comecemos a fazer valer os nossos direitos, porque o Código Penal prevê vários crimes que a gente pensa que não está a cometer, mas na verdade estamos. E algumas vezes acabamos por partilhar mensagens ou imagens de outras pessoas e só o facto de estarmos a partilhar esta imagem também consubstancia-se em crime. Podemos aqui agora, ainda dentro daquilo que são os crimes a nível da imagem, podemos olhar agora para um outro crime, que é o crime de perturbação e devassa da vida privada. Ele vem consagrado nos termos do artigo 230 do Código Penal e estabelece o seguinte:
perturbação e devassa da vida privada. Número 1. É punido com pena de prisão até 18 meses ou com multa até 180 dias quem, sem o consentimento e com a intenção de devassar ou perturbar a paz e o sossego ou a vida pessoal, familiar ou sexual de outra pessoa. Eu vou olhar aqui apenas para a linha C, mas depois partilharei convosco as outras linhas para perceberem que muitas vezes a gente comete alguns crimes que pensamos que não estamos a cometer. Mas vamos lá ver. A linha C. Registrar ou transmitir a imagem de outra pessoa que se encontre em local privado. No caso, eu estou em local privado, estou a tomar os meus copos e coloco-me a dançar porque estou sob efeito de álcool e, então, pronto, estamos aqui em amigos, estamos aqui em família, fazem os registros de imagem, captam e posteriormente começam a publicar nos seus estados, as pessoas engraçam-se, começam a partilhar, viraliza, meus caros. O consentimento da pessoa, não há o consentimento. E tanto é que o consentimento deve... Perdão, estava a ligar para mim. O consentimento deve ter em conta fundamentais. Primeiramente, tem que existir aqui a capacidade para consentir, no tanto a capacidade jurídica de exercício é obtida nos termos do artigo 130 do Código Civil com 18 anos, e a Constituição também prevê, acho que no artigo 18, 19, a maioridade a partir dos 18 anos, e portanto eu consenti ou não consenti, automaticamente comete o crime, ou a pessoa cometerá o crime de perturbação ou devassa da vida privada. Jorge, Mas cara, fala aí. Surgiu aqui uma questão. Nessa linha de pensamento, né, segundo a linha C, né, registrar ou transmitir a imagem de outra pessoa que se encontra em local privado. No caso de um juiz, está num local privado, bebe uns copos, mas fica embriagado, né? Alguém filma e posta isso. Certamente que isso vai ser uma confusão pelo facto da posição que ele ocupa, né? Só que esse vídeo foi divulgado de forma ilícita, porque ele não consentiu. Sim. E como é que fica essa situação? Normalmente, acredito eu, não tenho a certeza, que poria em risco o emprego desse juiz. Pois é. Mas agora, como é que fica essa situação? Se eu estava no sítio privado, alguém fez isso e pronto. Como é que fica nesses casos? Bem, eu estava a dizer, nesses casos concretos, a pessoa que divulgou a imagem terá de ser responsabilizado. No caso, o juiz concreto poderá, o juiz conhece a lei, a princípio, né, e presume-se que conhece a lei, e saberá utilizar os meios próprios para poder, então, fazer valer os seus direitos. Sobre o juiz, em primeira instância, poderá intervir por conta da atuação que teve, mas se tiver simplesmente a dançar ou alguma coisa parecida, e o Conselho Superior da Magistratura decidir aplicar-lhe um processo disciplinar, poderá efetivamente sofrer esse procedimento disciplinar. A questão que se coloca é, em sede de processo disciplinar, assim como em sede de processo penal, em norma, só é aceito como prova os meios lícitos. Okay. Né? E essa prova, aparentemente, foi utilizada de forma ilícita e não poderá servir de prova, naquele caso concreto, para aplicação do procedimento disciplinar. Perfeito, aqui está bom. O juiz não poderá ser sancionado. Porém, o próprio juiz poderá aqui, nos termos do Código, artigo 230 do Código Penal, requerer o processo criminal contra aquela pessoa que divulgou as imagens e não só. Né? Hoje, como existe o próprio princípio da suficiência nos termos do Código de Processo Penal, pode, de forma cumulativa, requerer não só aquilo que é a aplicação penal, mas também a devida indemnização civil nos termos do Código de Processo Penal. Portanto, temos a princípio essa questão bem patente, certo? Certo, só que é complicado.
É bem complicado. As pessoas não esquecem. Exatamente. O maior problema que vai viver a partir dali, o juiz, será, na verdade, o quê? No caso, algum remorso, né, porque vai perder uma certa descredibilização por parte das pessoas. Né? Muitas pessoas já não vão querer que os seus processos sejam julgados por ele, porque a partida é um juiz dançarino, alguma coisa parecida, ou porque fez uma outra coisa errada. Né? Vai ter essa questão sobre ele, mas do ponto de vista jurídico, disciplinar, aquele e-mail concreto não poderá ser utilizado como prova, ele pode nem sequer ser despedido ou deixar de exercer a profissão e, portanto, vai só a nível civil e criminal tentar fazer valer o seu direito. A imagem dele, infelizmente, nunca mais será apagada. Se estiver nas nossas redes sociais ou na internet, já sabemos que essas imagens são eternas e ficarão ali até os seus netos, bisnetos verem. E pronto, vai sofrer apenas essa descredibilização por parte da comunidade em geral. Ok. Pois é. Dando continuidade, eu vos dizer, olhamos aqui para a linha C do artigo 230, mas existem outros crimes que a gente comete todos os dias e não sabemos. E eu vou dizer quais são. Primeiro, nos termos do artigo 230 ainda a sua linha deles estabelece que comete também o crime de perturbação à devassa da vida privada quem interceptar, escutar, captar, gravar ou transmitir palavras proferidas a título privado ou confidenciais. Meus caros, nós muitas vezes estamos em meio privado, a gente capta, a gente grava a conversa sem o consentimento da outra parte. E depois queremos utilizar este mesmo meio como prova. Muitas vezes o indivíduo me deve, ele deve, e estás a fazer a cobrança e gravas as conversas todas e queres pegar nesse processo ou nessa prova levar para a polícia. Ok. Quando levares essas imagens captadas de forma ilícita, sem o consentimento da outra pessoa, vas então incorrer também em crime. No caso, em crime de perturbação à devassa, por quê? Porque gravaste algo que estava a ser confidenciado a nível privado e você decidiu divulgar ou levar para a polícia pensando que vai servir como meio de prova, e já vimos há pouco. Que só é tido como meio de prova as provas e a própria lei assim aceita. Perfeito. Temos ainda aqui a linha B: interpretar, gravar, registrar, utilizar, transmitir ou divulgar conversa ou comunicação telefônica. Meus caros, esse é um crime que muita gente comete, grava as conversas, grava as chamadas e, portanto, não sabe que está a cometer um crime. Portanto, eu acho que nós devemos ter mais atenção hoje em dia, porque o nosso Código Penal está efetivamente muito, mas muito bem elaborado e existem muitos crimes que a gente tem cometido e pensamos que não cometemos. Bem, para finalizar a questão da responsabilização penal, e vamos depois olhar para o caso prático, não é? Temos ainda um outro crime que são as gravações fotográficas e filmes ilícitos, que vem consagrado nos termos do artigo 236. Então, estou com o penal aí, né? Tenho. Estou com ele aberto. Muito bem. Isso é bom. Bem, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com multa até 120 dias quem, sem consentimento expresso ou presumido, a linha A, gravar as palavras de outra pessoa não proferidas em público, mesmo que lhe sejam dirigidas. A linha B, utilizar ou permitir que se utilize a gravação que se refere no número anterior. A linha C, que é efetivamente o que nos interessa. 166 não tem a linha C? Ok. Número 2, na verdade, diz o seguinte: a mesma pena é aplicável a quem encontra a vontade de uma pessoa, a linha A fotografar ou filmar, mesmo em reuniões ou eventos em que tenha legitimamente participado. Meus caros,
esse também é um tema muito importante que vocês têm que ter em conta. Muitas vezes nós nas salas de aulas queremos gravar o professor porque estamos com preguiça de fazer os apanhados, não é? E acabamos por cometer esse crime, não é? Por um lado, nas gravações lá nós temos o número 1 e por outro lado aqui nós temos o número 2 a fotografar. Queremos fotografar, queremos filmar, acabamos filmando o professor ou alguém que não quer efetivamente que ser filmado e, portanto, estamos a cometer crime, mesmo em reuniões ou em situações que legitimamente participamos. Algumas vezes participamos em conferências, participamos em palestras e queremos filmar o evento sem o consentimento de quem efetivamente está ali a presidir. Logo, nesses casos, estamos a cometer crimes, e portanto são crimes contra a imagem, e a imagem, como vimos em regra, só pode ser concedida, divulgada ou até captada com o consentimento de quem as pessoas. E portanto, eu acho que temos por encerrado esse tema. Laísa, está esclarecida? Há mais alguma coisa que temos que abordar antes de olharmos para o caso prático? Não. Por acaso estou esclarecida. Só quero mesmo que passemos para o caso. Que tem uma pulga atrás da minha orelha por causa desse caso. Meu Deus. Esse caso tem uns 5 meses já na minha cabeça. Tem muitas imagens aqui, tem muitas mensagens mesmo. Eu não sei, nem vou conseguir responder isso. Nós já estamos há 1 hora na live. Vamos olhar para o caso prático, que é o mais importante. E depois, por favor, quem deixou dúvidas, peço as minhas sinceras desculpas. Vamos tentar depois responder de outra forma. Peço imensas desculpas mesmo. E podem, se calhar, olhar para os nossos vídeos já disponíveis no YouTube e poderão ter acesso. Primeiro, a questão do direito de personalidade. Temos lá já 2 vídeos sobre esta matéria e abordamos com algum pormenor, poderão efetivamente retirar as vossas dúvidas. Elisa, vamos lá. Pode mais uma vez, por favor, ler ou fazer-me perceber o caso e possamos responder. Basicamente é uma situação, né, desabamento de um prédio na qual tinham muitas pessoas, né, chegaram jornalistas e repórteres. Prontos. Tinha muita gente no local, eles filmaram e tudo mais. Só que tinha uma senhora que lá estava também, né? Não sei como é. Normalmente dizem que em direito não podemos supor, né? O que o caso não diz, nós não podemos inventar. Mas pronto, nesse caso não dizia se eles não conseguiram de filmar. Não, só diz que eles ela estava lá. Na situação do desabamento, mas a foto que usaram para noticiar, né, e dar a conhecer que ela lá estava, é uma foto que saiu das redes sociais dela, não uma foto dela em público lá no acontecimento e tudo mais. Exatamente. Agora, como é que fica essa situação? Assim, para mim, bem da questão do consentimento, né? Eu sei que eles poderiam usar a imagem dela, né? Se ela se filmassem lá, se tirassem uma foto lá, né? No local público e tudo mais, como tivesse também a explicar hoje, né? Mas agora, tirando uma imagem que é dela e ela não quer que usem essa imagem para noticiar, como é que fica essa situação? Será que eles podem usar essa imagem ou não? Para mim é um não, né? Mas como é uma pulga assim atrás da orelha, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Elisa, depois de tudo que a gente abordou aqui, ainda está com pulga atrás da orelha? Gosto de ter mesmo que ter. Pode ouvir com no fundo. Agora está ouvindo? Agora sim. Sim. Não, para mim é um não. Para mim é um não, mas... Pois. Mas é um não, com certeza. Porque, vê, as imagens, a nossa imagem deve ser
divulgada, sempre ou sem o nosso consentimento, quando for captada no interesse pública ou com base no interesse público, perfeito. Agora, houve um acontecimento, sim, esse acontecimento é de interesse público. No caso, o desabamento de um prédio, claro, é de conhecimento público. Todo mundo tem interesse e quer saber o que se passou. No entanto, a forma e a imagem que devia ser utilizada seria a senhora lá no desabamento. É como aconteceu agora recentemente em Angola, em Luanda. Houve um desabamento de um prédio, muita gente apareceu. Inclusive uma pessoa lá viralizou porque saía do estabelecimento a consumir. Não é? Aquela imagem foi divulgada sem o consentimento dele, virou meme. Portanto, acaba por não haver uma violação do direito dele à imagem na medida em que o indivíduo concreto estava na estrada pública. Agora, olhando aqui para o caso concreto, né, e sabendo que a senhora não tinha uma imagem num acontecimento público e a entidade, no caso, decidiu divulgar a imagem por meio de uma imagem privada que foram retirar do seu Facebook, já estariam efetivamente aqui a violar aquilo que é o direito à imagem da senhora. E não só, a própria senhora não consentiu. Disse-nos, não quero que essa imagem seja divulgada. Não há consentimento por parte dela. Portanto, o artigo 79 do Código Civil número 1 estabelece a regra geral, consentimento. Não existe no consentimento, só há limitação nos termos que a própria lei estabelece. Okay? Não há aqui interesse público, porque a imagem foi retirada do Facebook. Não está em causa questões ligadas à justiça ou polícia, portanto, esquece. Não podemos divulgar a imagem da senhora. E ali, existindo essa questão, a senhora podia aqui fazer-se valer, por um lado, no requerimento de uma indemnização, estamos no artigo 483, ou por outro lado, também requerer a aplicação de um crime, que é o caso do crime do abuso da liberdade de imprensa, nos termos do artigo 224 do Código Civil, do Código Penal. Então, era aí que eu tinha dúvida, era mesmo só aí. Queria saber se ela na hora de tentar resolver essa situação, como é que ela agia? Se ia para o direito civil ou para o penal, mas já agora que acabaste de explicar, podemos dizer que ela pode usar qualquer um dos direitos para... Exatamente. Existe uma certa relação entre direito penal e direito civil. A maior parte das vezes, sempre que tem um ilícito penal, há efetivamente um ilícito civil. E logo podemos requerer sempre as duas. Devemos até, porque eu quero dinheiro, a minha imagem, a minha honra, a minha integridade foi violada, tem que ser ressarcida. Ok? Agora, a caríssima Graça, que desde já agradeço, fez aqui duas questões muito importantes e felizmente ela colocou as questões aqui de forma particular, que foi bem melhor, porque as que estão aqui nos comentários eu não consegui efetivamente ler. Aconselho que quem tiver questões também possa fazer como fez a ilustre Graça, né, para questionar como é que deve ser feita o cálculo da indemnização. É assim, a indemnização, na verdade eu falo de indemnização, aqui é efetivamente uma responsabilidade civil e os direitos de personalidade, como sabemos, né, são direitos e não patrimoniais. Não patrimoniais na medida em que não podem ser avaliados em PQ, em dinheiro. Exato. E, portanto, o cálculo deverá ser feito de acordo com aquilo que é o dano causado na pessoa. Nós vamos olhar aqui a título de exemplo. Nos últimos tempos está ali a aparecer na internet uma discussão entre dois cantores, o Pai Profeta e o outro Kelly Silva, e o Kelly Silva acha que os danos que foram causados a ele, relativamente àquilo que as palavras foram proferidas pelo Pai Profeta, são equivalentes a 150 milhões de kwanzas. Bem, ele acha que o dano é esse. Não é? Na verdade, aqui não é uma indemnização, vai ser uma compensação, porque os danos não patrimoniais não são indemnizados porque não são avaliados em dinheiro, são assim compensados. E, portanto, essa compensação será feita no artigo 496, deixa-me confirmar se é isso mesmo, 496 do Código Civil. Exatamente, não patrimoniais. Né? Tá. Sim. Não, eu estou aqui a analisar essa situação. O que ele
Silva, meu Deus, já é muito Bem, dinheiro. ele também é Mas jurista, ele sabe, ele conhece, e, portanto, o professor fez muito bem. Olha, faz-nos outra questão, a caríssima Graça. Diz o seguinte, relativamente ao caso da polícia. Caso a polícia não esteja no ativo, pode ele invocar o direito à imagem? Claro, com certeza. sempre. Não é? Ele não está, não está no ativo, no caso, não está a exercer a sua atividade, e, portanto, não está também em local público, está em local privado. Se for filmado, com certeza deverá requerer a violação do seu direito à imagem, concomitantemente as punições que poderiam ser aplicadas. Olha, há aqui alguém que quer entrar, José Fernandes. Peço desculpa, José Fernandes, acho que a live está limitada a mim e a Elaísa. E também já estamos efetivamente no fim, estamos a 1 hora a abordar sobre este tema muito importante, e eu acredito que serviu bastante para muita gente. Havia muita coisa que a gente não sabia e hoje já sabemos. Né? Mas também não se preocupar, porque não vai ser, não é a primeira e não será a última vez que estaremos aqui juntos, né, a fazer lives, e vocês vão poder participar de outras lives, mas nessa... Exatamente. Pois é, exatamente. Essa é a nossa. E eu acho que devemos abrir efetivamente essa dinâmica. Foi uma live muito interessante. Aí distinguir um pouco daquilo que é o formalismo. Inclusive vi com essa camisa, a t-shirt, né? T-shirt que não é habitual, é normal. Eu faço as lives com gravatas e fatos e alguma coisa assim, mas hoje estou assim mais na descontração, porque efetivamente precisamos quebrar o gelo. E foi uma primeira live de muitas, com certeza, Laísa. Vamos começar a ter uma dinâmica diferente, como hoje só ficamos aqui os dois, podemos na sequência e nas outras lives permitir que outras pessoas também intervenham. Em vez de fazer as questões de forma escrita, podem também dar-nos a sua imagem, conceder-nos a sua imagem, e nós vamos aqui, através do consentimento delas, divulgar. Exatamente. Verdade. Mas é isso então, pessoal. Olha, vou vos dar um conselho muito, muito bom. Vocês têm que assistir os vídeos do Jorge no YouTube, porque assim já me safou de não sei quantos recursos. Passei porque assisti vídeos que eu não entendia em aulas. Tipo, assisti só um vídeo e passei. Hoje estou aqui sem nenhuma cadeira, então vocês têm que assistir, vai vos fazer muito bem. Boa. Mas gosto muito dos teus vídeos, Jorge. Muito mesmo. Não se preocupa, também estou teu fã. Há tempo estava a te ver nas apps. Famosa. Muito pra lá. É bom saber que você consegue, na verdade, conciliar a sua vida digital, de digital influência, assim que se diz, acredito, com a vida acadêmica. Estás efetivamente a estudar muito bem e é muito satisfatório. Eu conheci-te assim, eras uma bebê, hoje em dia estás uma mulher e orgulhas-nos a todos. E, portanto, continue estudando, dedicando-se ao máximo e, claro, faz a sua vida a nível profissional, mas nunca esquece a escola, nunca esquece a família, porque são as coisas mais importantes que nós temos na vida. Vamos finalizar a nossa live já, e a caríssima Graça disse: na indenização só tiver apenas a metade. Como fica? Bem, olha, Graça, isso é uma questão relacionada ao direito processual civil. Eu depois aconselho a ver. Nós temos, vou tentar aqui de forma muito resumida. O processo civil é longo e começa, primeiramente, essa é uma ação declarativa de condenação. Nós vamos ter que entrar no processo em primeira instância, no tribunal de comarca, depois o juiz decide, depois de decidir se condenar o indivíduo a pagar os 150 milhões, perfeito, vai pagar os 150 milhões, mas a ação ou a decisão tem que transitar em julgado, ou seja, são 3 dias depois de ser notificada para essa decisão transitar em julgado. Se não, se antes de transitar em julgado a outra parte interpuser recurso, então vamos ter que olhar para o recurso. Perfeito. Depois do recurso, o Tribunal da Relação decide em manter a decisão. Perfeito. Tens aqui um título executivo. Das duas, uma, você tem que pagar, já tem. Se não pagar, você pode intentar ação executiva.
E na ação executiva é, na verdade, de uma forma coerciva, buscar o patrimônio que o indivíduo tem para poder pagar a indemnização. Primeiramente, olhamos para as contas bancárias. Se tiver o dinheiro, perfeito, tira-se o dinheiro e paga-te assim. Se não tiver dinheiro, vamos olhar para o patrimônio, casas, carros, etc. Se não tiver nada disso, não tem dinheiro, não tem carro, não tem casa, não tem nada, é caríssimo. Infelizmente, para o patrimônio, para a dívida, só responde o patrimônio do devedor. Não tem patrimônio, não tens dinheiro, não tens nada. Portanto, a lei é assim, a lei é justa e infelizmente tem que ser cumprida. Por mais que você foi de forma ilícita violada por meio da sua imagem, a outra parte não tem dinheiro para pagar e infelizmente não vai pagar. Por isso, para sentir-se pelo menos com este espírito de justiça, com a ação de justiça, é bom que, para além da ação civil, entende também a ação penal, para que pelo menos o indivíduo vá preso, cumpra. Que normalmente vai cumprir. Antes de continuar, nessa situação não pode haver uma subrogação? Não. Não? Não. Ok. Não há subrogação, não há nada. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Agora, haverá subrogação. Diga. Uma outra pessoa paga. Sim, se uma outra pessoa quiser pagar por ele, perfeito. Mas a outra pessoa tem que querer. A lei não vai obrigar uma terceira pessoa a pagar a tua dívida. Exato. Nunca vai existir isso. Agora, podem existir algumas questões que depois, apenas sem ter as obrigações, a pessoa começa a dilapidar o patrimônio dele de forma dolosa para não pagar a dívida. Percebes? Não quer pagar a dívida, vai vendendo o patrimônio para pessoas de forma simulada e nós podemos sim ali olhar para aquelas garantias gerais da obrigação, né, que vamos olhar aqui para a própria subrogação, que é uma forma de nós, do credor, subrogar nos direitos do próprio devedor, relativamente a heranças também, ou meações em termos de divórcio. Né? E, por outro lado, pode chamar aqui a impugnação pauliana, entre outras. Graças, tendo boa fé. Pois é, tendo boa fé em norma, a gente olha para a boa fé como um princípio basilar do direito civil, ou do próprio direito, né? E a gente age de boa fé, o nosso Estado é de boa fé, mas algumas vezes as partes não agem assim. Algumas não, na maioria das vezes. Pois, é exatamente isso. Bem, Isa, resta-me mais uma vez apenas agradecer pelo tempo dispensado, pela nossa live, apesar do atraso, apesar do adiamento, mas valeu a pena. Tudo bem. Foram 1 hora e 8 minutos de muito aprendizado. Espero que as pessoas que nos tenham visto aprenderam alguma coisa, que o tema aqui abordado serviu para vocês e nas próximas ocasiões a gente possa abordar sobre temas e vão nos sugerindo também, deixam mensagens aqui nos nossos reatos, né? Para próximas lives, vídeos. Vamos fazer vídeos também, pessoal, não são só lives. Então, vocês podem sugerir muitos temas, tudo que vocês quiserem saber. Temos aqui o mestre Jorge, então aproveitem. Legal, estamos juntos. Forte abraço e bom descanso. Igualmente, Jorge, fica bem. Até a próxima. Até.